Paz de Deus a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Irmãos, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando, no qual o tema é o porquê devemos meditar e examinar as Sagradas Escrituras. Irmãos, vamos fazer leitura de Salmo de número 1, tá? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a ruína que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o que eu acho interessante nesse texto que eu trouxe à frente aqui para a gente meditar no dia de hoje. Quando o salmista está recitando esse cântico, irmãos, quando ele fala desse ímpio, quando ele fala desse pecador, quando ele fala desse escarnecedor, quando ele traz o juízo, ele faz um comparativo entre a bem-aventurança daquele que teme a Deus, que tem prazer na lei, que nela medita de noite, e daqueles que são rebeldes à lei de Deus. Quando ele está falando isso, ele não está falando dos ímpios de fora, dos que não fazem parte da aliança, da comunhão. Ele está falando de pessoas que fazem parte da comunhão, mesmo porque esse texto, irmão, está dentro de um contexto no qual o povo de Deus era representado pela nação. E dentro da nação, irmão, havia também os falsos irmãos, havia também os falsos profetas, havia também aqueles que transgrediam a lei de Deus, pecavam, viviam uma vida ímpia, plena mesmo, que eram escarnecedores da justiça de Deus. No meio do povo de Deus havia isso. E na igreja, na primícia, também havia isso. Havia os falsos irmãos, havia os falsos profetas, havia os falsos ministros, havia aqueles que viviam, que tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia disso. Paulo fala isso, irmãos, eu vos escrevo se algum se dizendo irmão, que está no meio de vocês, mas ele é avarento, ele é roubador, ele é maldizente, ele é fornicador, ele é um cachaceiro, sabe? Ele não tem parte com a justiça, com a verdade, né? Com esses tais nem sequer escomais, porque é o que tenho eu para julgar o mundo, né? Julgar os que estão de dentro, porque Deus julgará os do mundo. Ou seja, irmão, a palavra de Deus não é para julgar os de fora. O mundo já está condenado já. O mundo já está no maligno. A palavra de Deus é para julgar os de dentro. E o juízo começa pela casa. E quando o salmista está dizendo no Salmo 1 aqui, ele está se referindo ao povo que estava dentro da aliança, que tinha um pacto com Deus, que eram rebeldes. E bem-aventurado, irmão, é aquele que não anda segundo o conselho desses que transgride. Está no nosso meio, mas transgride a lei. Está no nosso meio, mas fala mal do irmão. Está no nosso meio, mas tem inveja do dom do irmão. Está no nosso meio, irmão, mas fica caluniando o irmão. Bem-aventurado é quem não anda segundo o conselho desses, que não se detém no caminho desses, que não se senta na roda desses. É esse que ele está falando. Mas antes a bem-aventurança, o prazer dele está na onde? O prazer dele está na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Aí ele será como uma árvore plantada junto a ribeiras de água. Vai ser nutrido por Deus. Receberá a provisão de Deus para gerar fruto, para que as suas folhas não caiam. Tem um monte de árvore por aí, irmão, que não tem mais folha. Tem um monte de árvore por aí, irmãos, que não tem fruto para dar para ninguém comer. Tem homens do ministério, quando eu estou falando do ministério, eu não estou falando do ministério local, de um ministério exclusivo, eu estou falando da igreja universal, de toda a igreja da face da terra. Tem homens que estão no ministério que não tem fruto para te dar. Você vai até ele não tem nada para te dar. Ele não tem folhas para te abrigar debaixo da sombra, ele não tem nada. Por quê? Porque ele não é nutrido pelo ribeiro da revelação, da provisão de Deus. Por quê? Porque ele não tem prazer na lei de Deus. Nem meditar nas escrituras ele medita. Como que um homem desse que não tem prazer na lei de Deus, que não medita de dia e de noite, pode ser plantado junto a ribeiras de água, pode gerar frutos para alguém, pode dar abrigo para alguém? Como que a vida dele vai prosperar? Não vai prosperar, irmãos. Então, o que eu aprendo aqui com esse texto, irmão? Para que a gente alcance prosperidade de Deus, que nós venhamos gerar fruto, para que a gente venha ser provido por Deus, temos que ter prazer na lei de Deus e nela meditar de dia e de noite. É o que eu aprendo com esse texto. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus, irmãos.